Isso é pra dar um drama, né? Muito bem, então vamos começar então o 5º podcast do design. A nossa temática de hoje é desenho. Desenho. Muito bem. Hoje, dia 14 de junho, 18 horas, horário de Brasília. Temos aqui várias pessoas na mesa. E o Luiz André Verlang já começou avacalhando o podcast. Eu sou o social media hoje. Então eu vou passar a palavra, então, vou chamando cada um dos membros e a gente pede, então, uma breve apresentação aí e talvez alguma coisa que tangencie a temática do dia de hoje. Ou não, isso vai dar uma resenha longa, mas vai. Professor René. Que bom. Achei que era em ordem. Primeiro João. Já tá perdendo tempo. Tá, vamos lá. Apresentação. Eu sou o René, sou professor do curso de artes no design, no moda atualmente, né? Duas disciplinas de design e coordenador do curso de artes. Minha formação é em artes. E o mestrado... Não é um de nós. Não, sou um de vocês também. E o mestrado também em artes, né, cara? Vai lá, João. Professor João. Não era tu que dava a palavra para os outros, né? Tem um líder ali por... É que é a minha primeira vez. É o pessoal da arte, né? Eu sou o João, sou professor do curso de design. Eu sempre quis saber desenhar, mas eu nunca consegui. Hoje é o dia que eu gostaria de mudar a minha vida. Por isso que eu vim ouvir os professores, principalmente, né? Para saber se eu tenho futuro, se não, se eu ainda posso fazer alguma coisa pela minha vida. E fazer grandes contribuições, grandes comentários. O professor René e eu discutimos isso há 2 semanas atrás, né? Na aula de desenho, então espero poder ajudar. Muito bem. Jader Moraes. Boa noite, sou graduado aí pela Universidade Fevale e um designer extremamente premiado aí lá no bingo da comunidade, mas tudo certo. Cara, prazerzão estar aqui, ser convidado para falar sobre desenho é sempre uma honra, ainda mais no meio dessa galera que é... Pode falar palavrão? Pode. Que é Aqui pode, muito né? Legal. Prazer todo teu, cara. Professor Igor. Eu sou o Igor. Eu quase esqueci que tinha podcast hoje, aí brilhou o negócio na agenda, vim correndo. Mas eu fiquei sabendo recentemente que um dos maiores escritórios de design parou de usar o desenho, ou potencialmente vai deixar de usar o desenho como a gente conhece. Vou falar mais sobre isso, pelo menos o que eu fiquei sabendo, muito em breve. Então foi só para já lançar uma treta de início, assim. Mas vem coisa nova por aí. Junto com a internet, acho que a internet vai possibilitar muitas coisas ainda. Que veio pra então, ficar, né? acho que daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso. Muito legal, 5º podcast já, a gente nem sabia que ia durar tanto, né? Vai longe. Vai longe. Professor Zene. Faz um riff aí pra nós. Faz um riff pra nós aí. Pô, É que o cara é o Jimmy Page dos Pampa, né? Então o cara... é o Jimmy Page sem guitarra. Que o treinador da seleção. E pipocam corações na tela. Não estava acontecendo isso antes. Cara, é isso aí, cara. Bota os caras certos. Bom, isso dispensa apresentações, Olha lá, tá né? pipocando coisa, cara. Dispensa apresentações. Viva as redes sociais, meu. Buzina, né, velho? Parece o ano novo de tanto. Olha aqui, cara, ó, tá explodindo o coração, cara. Sensacional, velho. Era a virada de ano Vocês novo. tinham que ter me chamado antes. Posso ir? Mas pularam a apresentação da... Não, calma. Ah, bom. Respira. Tá tudo bem. Já terminou? Não comecei. Não deixaram a oportunidade de falar. Que zoeira. Bom, eu sou Marcelo Zene, professor do curso de design, do curso de moda, do curso de arquitetura, do curso de design gráfico e... Só carteiraço. Só carteiraço. Não, cara, aqui é nada, sou ninguém. E trabalho um pouco com desenho, né? Passo a aprender todos os dias e espero poder contribuir aqui com alguma coisa com esse bate-papo aqui. Olha lá. É isso. Muito bem. Professor Marshall, nossa estrela móvel, diretamente de Portugal. Estamos aí. Hoje em Aveiro, cara. Hoje eu vim para um congresso em Aveiro aqui. Tá nojento, rapaz. Estamos aí. Não esquenta banco, cara. Estamos aqui no quarto de hotel, me sentindo o próprio rockstar. Gosto muito de desenhar, acho que é importante para burro o desenho e não sei desenhar, mas tô aí para discutir. Um grande abraço a todos, saudades.
Nós temos hoje também, muito obrigado, Márcio, nós temos hoje também a presença ilustre do Mestrando Bruno. Por favor, Mestrando Bruno, dá um oi aí pra nós. Bom, então, boa noite, caí aqui de paraquedas. Eu também não sei desenhar, mas eu acho importante, quem sabe. Qualquer coisa me chame, tá? Eu sou publicitário, muito bem. Boa. Invasão total. Depois a gente corta. Por último, mas não menos importante, Nicole Ciceri. Pois é. Respira. Boa noite, pessoal. Então, muito feliz com o convite de poder estar aqui conversando um pouquinho sobre desenho, que faz parte do meu dia a dia. Eu trabalho com projeto de imobiliário, então o desenho está em todas as etapas, desde a hora que tu vai na casa do cliente até a apresentação, vai conversar com o marceneiro, então eu passo os dias desenhando. Talvez não um desenho artístico, né, mas um desenho mais reto e cheio de cotas. Muito bem. Todas as pessoas aqui dessa mesa estrategicamente convidadas, né, evidentemente. E agora passar a palavra para Luiz Verlang. Desenho é luz, é raio, estrela e luar. Esse aqui é o problema, né? E para encerrar, então, a rodada de apresentações, é eu que vos falo, Rua. Muito bem. Tá bom. Então, a gente tem, então, uma série de questões, né? Como já no nosso último podcast, nós compartilhamos algumas informações, mas na prática o desenho em si, ele está muito intrínseco na rotina de cada um daqui, dessas pessoas, tirando o nosso publicitário, evidente. Mas é que faz parte. Inclusive, talvez o olhar de uma pessoa que não tenha o desenho de uma maneira tão clara vai também poder contribuir com nós. Gostou, né? É isso aí, nós estamos fazendo um piloto de choque de cultura aqui, vocês estão sendo enganados. Muito bem. Vou já lançar assim de maneira bem clara e objetiva para os debatedores da mesa, quais são os ganhos no processo criativo com o desenho? Eu vou começar então. Pode ser, cara. Não ter o silêncio constrangedor que sempre tem. Eu acho que o desenho como resultado final, assim, eu acho que já tem coisas que a gente consegue substituir o desenho tradicional como produto final de um projeto, né? Acho que bastante gente já sabe disso. Mas o desenho como processo criativo, acho que o grande ganho é a possibilidade de testar ideias de uma maneira muito rápida, validar e já transformar ela, né, em tempo real, enfim, de uma maneira muito rápida, com a percepção, às vezes, né, das pessoas que estão de fora ou no mesmo grupo de trabalho, né. Tem um exemplo clássico, que é do Juice Salif, do Philip Stark, né, o espremedor de limões, que tem um jogo americano de um restaurante onde ele sentou para esboçar a primeira vez o espremedor, e isso já foi replicado várias vezes, né, e é interessante ver que naquele desenho, em sentido horário e em espiral, é possível visualizar a primeira manifestação mais bruta do espremedor até aquela que veio a ser, nesse sentido, em espiral, veio a ser a solução final, né? Então eu acho que isso é um dos grandes ganhos do desenho. Está tudo lá registrado, ele consegue olhar para o que ele fez antes, né? O designer consegue olhar para o que ele fez antes e já usar de parâmetro para melhorar constantemente aquilo de maneira iterativa, né? Para mim, acho que esse é o grande ganho do desenho no processo criativo. Ok. Posso falar? Posso entrar nessa? Por favor, o constrangimento está grande. Cara, tenho exemplo, nesse sentido, tem o exemplo do Hans Donner, que a gente adorava, pelo menos no meu tempo de faculdade, falar mal do Hans Donner, mas a marca, o símbolo da Globo, ele fez num guardanapo de, se não me engano, no avião, acho que foi, uma história bem assim. E na tipografia, cara, o Hermann Zapt, ele rascunha a Optima, que é uma das fontes mais clássicas dele, ele rascunha numa nota, ele não tinha onde desenhar, ele pegou uma nota de lira, ele estava na Itália, e desenhou, assim, rascunhou a concepção do que viria a ser a fonte Optima numa cédula de dinheiro. E se tu olha aquele rascunho que é o insight dele, e vai ver o resultado final, claro que foi refinado, mas a síntese, assim, o central da ideia está ali. Eu sempre vejo o desenho, eu digo em aula isso, não como... e tá aí o Zene e o René, dois feras.
Eu não quero na minha aula ilustração, não é isso que eu quero pensamento rápido, é conseguir passar para um papel aquilo que está na cabeça, e depois vai refinar no computador ou onde for. Mas é muito importante o desenho para mim, Igor, bem como você estava falando, assim, é esse processo criativo, é o pensar graficamente. Eu acho fantástico isso. Penso eu que tem que estimular esse tipo de coisa. Isso. Bom, eu também concordo com ambos os colegas, eu acho que é isso. Papel, lápis, seja qual for a ferramenta, mesmo digital, hoje em dia acho que não dá para negar o quanto os recursos digitais facilitam, né? Seja iPad, uma mesa, enfim, digitalizadora, mas dominar a mão para esboçar uma ideia, um pensamento, alguma coisa, eu acredito que é o que vai nos diferenciar daqui para frente, entendeu? É o designer que sabe de tudo um pouco, talvez, ou de pouco nada, mas que tenha um mínimo de domínio de ferramenta, de forma, de proporção, de expressar as ideias, de propor uma evolução a partir de um traço, enfim. Inclusive, eu estava olhando aqui, quem está nos assistindo é o Stefan, um colega nosso lá do PG Design da URGS, que tem a tese dele de doutorado, também está direcionado para isso. Né? Se não me engano, até, Stefan, se tu está nos assistindo ainda, comenta aí da importância do desenho como ferramenta projetual no processo criativo. Eu tô olhando pro René aqui, que é coordenador de curso, também tá em linha de frente, assim, né, com o pessoal que tem interesse nos cursos criativos, e uma pergunta que eu recebo bastante, eu imagino que o René nem tanto, porque o curso já faz essa delimitação, né, de artes visuais, mas eu recebo muita gente, inclusive ontem eu recebi uma menina e ela perguntou que é um clássico, né, do curso, se precisa desenhar para entrar no curso. E aí falam que não, né? Mas que é muito importante pelo menos tolerar o desenho, porque ele vai ser exigido, ele é uma constante em todo momento, né? E eu acho que eu não tenho esse registro, talvez o Zene tenha, de pessoas que largaram o curso porque desenharam demais ou esperavam mais desenho, inclusive, enfim, mas a gente tem conseguido lidar, né, pelo menos o registro de evasão não remete a isso, mas tem conseguido lidar de uma maneira muito boa com quem entra tolerando o desenho e quem entra apaixonado pelo desenho, que é o caso desse rapaz aqui do lado. Né? Então, acho que a gente consegue contemplar, pelo menos no design, todas essas... todos esses interesses, né, e essas delimitações, limitações, de uma maneira muito proveitosa, ou pelo menos o que o curso espera que se tenha, né, de habilidade em desenho, para seguir até o final. Eu fico feliz de saber que não é por causa do desenho que os alunos abandonam o curso. Fico bem satisfeito com isso, cara. Mas até vocês comentam em aula com o pessoal que tem muita gente que tem esse receio. Tem que saber desenhar. Não, desenho te desenvolve. Né? Às vezes pode levar um pouco mais, um pouco menos de tempo, mas se desenvolve. E eu tenho, assim, alguns exemplos de alunos que magicamente, de repente de um exercício, cara, desenvolvem o desenho. Né? Que chega num ponto que eles, assim, não estão satisfeitos com o que estão produzindo, mas de repente num determinado exercício eles descobrem onde está a qualidade no desenho, e ali é o pulo do gato, onde dá aquele momento em que eles notam a diferença e começam a desenvolver melhor. O Marçal, né, comentava isso no curso de games, assim, da gurizada que entrava e tinha medo de desenhar, e aí em um semestre, evoluindo com a questão do desenho, daí ele comparava. O Igor deve ter assistido, foi num TEDx lá em Bento Gonçalves. Eu ia sugerir isso agora, ele porque mostrou esse TED está no YouTube. Exatamente. Marçal Ávila Branco, né? Acho que é o nome dele. Marçal TEDx Bento Gonçalves. Eu não lembro o ano exatamente, que é sensacional. Ele mostra na primeira lâmina um desenho de um aluno no primeiro dia, de um desenho de observação, de figura humana, e o último dia de aula, isso assim, a gente está falando em um semestre, em torno de 18 aulas. É sensacional a evolução da pessoa nesse período. E o René disse tudo, cara, desenho é como tu ilustrar, é como tu andar de bike. Tu vai escolher se tu quer uma speed, se tu quer uma mountain bike, tu vai escolher se é nanquim, se é lápis, seja qual for a técnica. Mas o cara desenvolve, o cara treina. Algum tempo desenhando e literalmente tu vai sair lá fazendo, esboçando as tuas ideias. Falando um pouco dessa parte aí, desse tempo que eu fiquei aqui na Fevale, que eu sentia que parece que o pessoal tem receio do desenho e principalmente de botar a ideia pra fora, assim, né? O Zene falou uma vez, esse homem... Que homem. Que homem. Falou que o mais importante é a representatividade. Eu sempre passei isso adiante pra quem me pergunta, tu desenha bem e tal. Cara, acho que eu represento. Eu represento bem. Represento o Zene. E eu acho que o maior medo do designer aprendiz, assim, é o botar... O que tu pensou alguma coisa e tu não consegue botar no papel. Eu acho que isso é uma grande dificuldade também, né? E eu acho que
quando tu começa a treinar, tu vai começar a desapegar isso, eu acho que a coisa vai fluir naturalmente. Aí eu acho que assim, ó, tem uma questão que é aquela rigidez, tipo assim, ó, se eu for traçar alguma coisa, tem que sair bem feito. No primeiro. E não é. Tu tem que te acostumar com o erro. Existe uma evolução. Assim, também, cara, pra ter uma ideia muito boa, às vezes é bom ter vários erros antes, né? Então, às vezes é uma questão assim, não é que o desenho tem que sair impecável, eu tenho assim, que conseguir trabalhar o traçado para desenvolver uma ideia. Né? Então não precisa ter aquele... Não, meu desenho tem que ficar perfeito, tem que parecer tal coisa nisso. Não, vamos trabalhando isso aos poucos, né? Tem que trabalhar aquela questão. 15 desenhos, né? Prancha 3. 15 a 3? Eu ouvi 15 a 3? Eu ouvi 15 a 3! Eu posso retomar uma conversa que eu tive com o professor René há um tempo atrás. Era sobre... Eu não sei de onde que eu li ou ouvi isso em algum lugar. Que... Talvez um problema de tolerar o desenho ou de... Porque tu não tinha nenhum tipo de aversão ao desenho quando tu começou a fazer teus rabiscos de nenê, assim, né? Tu não tinha nenhum tipo de aversão. Aí tu cria essa aversão. E aí depois, tu chega na faculdade, tu tem talvez um problema de estar exposto para um nível de desenho que provavelmente te desenvolva antes uma capacidade de criticar do que a própria habilidade de... manual de fazer aquilo ali, então tu não percebe no teu traço a qualidade que tu já tá percebendo no mundo como uma coisa diferenciada, né, que tu provavelmente não tinha antes, né, a nível de ensino médio, talvez não tenha sido exposto ao tipo de desenho que tu é exposto numa história da arte, alguma coisa assim, e aí talvez tu fique crítico antes de ficar habilidoso. E isso falando por experiência própria, assim. Mas também uma questão de personalidade, assim, eu sou tão chato, no geral, que eu não... Tá um pouquinho. Tá. Vai. A gente podia morar junto um pouquinho. Podia. Que eu não consigo relaxar a ponto de desenhar bem. E acho que o estado mental para desenhar bem é relaxar. Desenhar bem, cara? Né? O desenhar bem pode ser o rabisco que para ti é o suficiente para expor a tua ideia. Para ver como a minha percepção da realidade já é. O desenhar bem é completamente subjetivo, né? Acho que o Thales aí comenta uma coisa legal aí. Eu concordo com o João nesse sentido, porque o pessoal não está muito acostumado à frustração. Exatamente, é exatamente. E aí eu costumo dizer assim, ó, até eu explico para os alunos o que acontece quando vocês recomeçam a desenhar depois de um grande intervalo, que é o que acontece na vida das pessoas. Eu explico sobre a fase evolutiva do grafismo e mostro lá, olha, quando tu dá um giz para uma criança que está de fraldas ali, ela vai riscar o chão, ela vai riscar o sofá. Feliz da vida, com naturalidade, com expressividade. E esse processo todo começa a diminuir quando a criança entra na escola e começa a ser alfabetizada. Porque vai se priorizar dentro da nossa cultura uma formação mais alfabética, né? Então tu vai estudar português, matemática e toda aquela... E vai largando o desenho aos poucos, sabe? Porque ele é sempre desvalorizado dentro do nosso currículo escolar. Então, e eu já vi vários relatos e vários estudos sobre isso. Que o nosso, por exemplo, quando a gente recebe um aluno na faculdade que não traz tanta habilidade de desenvolver do desenho, é em função de como o ensino fundamental e médio valoriza muito pouco essa formação técnica e artística do domínio da linguagem gráfica, né? Então a linguagem privilegiada é a linguagem verbal, é a matemática, e o que acontece? O adolescente vai aos poucos perdendo esse hábito e quando ele se vê atraído pelo desenho, pela linguagem visual, ele volta a desenhar, só que aí a frustração é tão grande e a autocrítica é tão grande que ele acaba abandonando de vez. Aí o pessoal entra na faculdade já com aquela expectativa, putz, eu estou entrando na faculdade, o pessoal vai cobrar desenhos. Tchê, o meu desenho é uma porcaria, sabe? E aí a gente retoma esse discurso assim, ó, não é assim. A coisa vai evoluir, tem processo, tem método, sabe? E é, claro, lento, como qualquer linguagem. Tu não aprendeu tu não foi alfabetizado em um ano, tu não aprendeu... É uma jornada bem maior. Aplicar a crase, todas as regras do nosso português maravilhoso, assim... Aliás, tem gente que termina o ensino médio, fundamental e médio e ainda não sabe, né? Então... Muito bem, você está certo. Né? Tô certo. Deixa eu complementar, Zene. Professor Márcio. Cara, a gente... Esse discurso da falta de habilidade de desenhar é uma coisa que o Luiz Vidal Gomes falava nos livros dele, e inclusive ele puxa isso naquele livro que é o livro que ele fala sobre o discurso do Rui Barbosa,
sobre as nações que se desenvolvem, etc, etc. E é uma coisa assim, ó, tu corta o desenho, tu tolhe a capacidade de desenhar lá quando tu tá alfabetizando. Se tu continuasse estimulando uma capacidade de desenhar, certamente tu ia incutir um tipo de pensamento sistêmico que ia ser, vamos dizer assim, ó, de pensar as coisas de forma visual muito maior. A famosa história dos 15-3, vamos contar um pouco das lendas que acontecem. Eu sempre cobro, e continuo cobrando, e eu já parei de cobrar porque enchi o saco da história, mas enfim. Eu dizia, cara, vocês não estão na aula do Zene. Eu botava o teu nome na ribalta. Vou botar o também. Cara, não quero saber de 3D, eu não quero saber de sombrinha, deixa isso pra porra da aula do Zene. Meu negócio, vocês desenham formas, cara, se expressem visualmente. Eu não quero saber de uma representação com alta pregnância. Eu quero assim, ó, cara, desenhe uma lata, desenhe qualquer coisa que eu consiga entender o que é. Não é uma expressão artística, não era uma ilustração, e simplesmente tu conseguir, vamos dizer assim, se expressar com ideias gráficas. E a minha cobrança dos 15-3 era essa, que os caras chegavam pra mim no 5º semestre, eu não sei desenhar. Pô, tu foi aluno do Zene, o cara é um monstro. Mas o Zene foi no 1º semestre, o cara já faz 2 anos. Bom, e tu parou de desenhar? Parei, né? Eu acho... Não, segue porque o teu traço vai refinando. Não para ser um ilustrador porrada, não era essa a minha cobrança. A minha cobrança é, cara, desenhem formas, se expressem que eu consiga entender. Era uma síntese, como o Verlang estava falando, e o João brincou com a história de que não sabe desenhar, ele é um monstro desenhando também. Assim, ó, qual é a qualidade que tu tem que ter? Não é uma qualidade expressiva de rendering, de ilustração, é passar ideias de forma gráfica. Ao invés de escrever, tu desenha. Quer que eu desenhe? É isso. Exatamente, mas voltando àquela questão inicial, acho que tem uma coisa importante aí no desenho, que como os colegas colocaram aqui, eu concordo, mas o desenho em si, o ato de desenhar é muito importante, porque no momento que tu está desenhando, tu está estabelecendo um diálogo com feedbacks do teu próprio desenho, né? Então tu está desenhando, é um processo, tu está inserindo modificações num objeto, numa forma. Essa inserção, essas modificações, elas estão te dando retornos, respostas. E esse processo de diálogo entre o desenho em execução e aquilo que tu está pensando sobre aquilo que tu ainda pode executar sobre ele, é um processo de pensamento, é um tipo de raciocínio que desenvolve muito a nossa inteligência. E o pessoal não se dá conta que o ato de desenhar, às vezes, é mais importante, ou não digo mais importante, mas é tão fundamental quanto o resultado do desenho, sabe? Então, desenhar em si não é só uma linguagem que tu vai usar para te expressar, mas ele também te proporciona um tipo de raciocínio sobre problemas e respostas daquilo que tu está tentando encontrar, né? E que muitas vezes pode surgir até ao acaso, durante o desenho. Então, todas as teorias que a gente expõe durante as aulas de desenho lá, principalmente em metodologia visual 1, que vem lá a teoria da Feiga, da percepção, da forma, né, do olhar, de educar o olhar, porque na verdade o pessoal diz, meu braço é duro, meu braço não funciona. Não é o teu braço que não funciona, é o teu cérebro que tem que perceber, né, tem que entender. O cérebro não funciona. É o teu cérebro que tem que entender e pegar no tranco, sabe? O cérebro não funciona, o cara só desenha, não mais nada. Então, Mas tem uma outra coisa, complementando o que tu falou primeiro, Zene, que eu acho que sim, pode ter um problema no ensino, né, ou no decorrer da formação de ensino, do percurso de formação de qualquer pessoa, mas tem outro negócio que eu acho que é fora da sala de aula, assim, né? Eu lembro que eu ficava muito irritado, eu ainda bem tive um pai e uma mãe que sempre me incentivaram a desenhar, achava que eu era estranho e tudo, mas é pai e mãe, né? Não, podia pensar, mas não falava nada pra mim. Né? Mas eu ficava muito irritado quando vinha alguém de fora e perguntava, quem é esse? Porque eu acho que uma coisa que complementa, assim, que o problema do desenho é a necessidade de buscar sentido em tudo. Né? De fazer um desenho e, bom, aquilo... vamos lá, é isso, né? Tem que ter chão, o boneco tá voando. Põe um chão nesse boneco aí. Quem é esse? Senão não passa então isso é muito ruim. Então o desenho sem sentido, que é aquele... Como é que se chama? Abstrato? Doodling, né? Que tu fica fazendo
Desenho automático? Isso aí, só desenhista faz doodlings, né? E eu acho que isso é um grande problema e faz complemento o que o Zeni estava falando antes, né? Que tu não precisa ter um sentido ou ter um propósito, ter um briefing para fazer um desenho. É um exercício mental de percepção, de estar olhando as coisas à tua volta e traduzindo, fazendo síntese de forma bidimensional num papel. Muito bem. Acho que isso que se perde. O Thales Hartz aqui está acompanhando a nossa live, aí ele falou: bom falar que no desenho a gente só aprende errando e que errar não é essa fatalidade que crescemos escutando. Então, na verdade, é um pouco o que a gente está falando aí, corrobora um pouco, né? E aí, já que já foi falado em várias falas aí de vocês, talvez seria legal a gente falar assim, como é que o desenho no curso de design está estruturado. E assim, de maneira bem rápida, talvez as disciplinas, e aí já fazer uma de advogado diabo, que o João adora fazer sempre, e talvez o Jader possa também auxiliar, porque o trabalho de conclusão do Jader teve uma linha de pesquisa nessa área, mas será que a gente está conseguindo, então, amparar o nosso aluno do curso de design hoje da Fevale com o que se oferta nas disciplinas em relação ao desenho? Não sei se desculpa interromper, assim, é uma boa pergunta, porque tem um curso de artes também, assim, e eu acho que dá pra fazer eu acho que o desenho está em tantas, deveria estar, né? A gente já teve, o René deve saber disso, tem gente da farmácia que vem procurar desenho como disciplina livre, né? Isso é muito legal. Eu lembro que minha irmã, quando fazia biomedicina, ela pedia aula de desenho para desenhar estruturas. Não era nem anatomia, era nível celular das coisas, assim. Então, a gente pode até falar, né, de como está estruturado o desenho, mas... Não, claro, não é sei só se é do uma pergunta design. Reducionista, assim, É que, na verdade, o desenho deveria estar em tudo, cara. O cara vai fazer uma disciplina de terceiro semestre, tem que projetar, vai desenhar. Vai fazer uma de sexto semestre, tem que projetar, vai desenhar. Não precisa ver o desenho só no desenho técnico, só na metodologia visual, mas em tudo. Cara, faz parte do nosso dia a dia. Claro, eu tenho cacuete mais das antigas, assim como o Zene, talvez nem todos vocês. Eu não consigo olhar pro computador e fazer alguma coisa sem antes esboçar. Porque na minha cabeça eu imagino que isso nas próximas gerações, inclusive, tu precisa materializar a ideia de um jeito que não seja com mouse, que não seja com uma coisa virtual, mas que tu, cara, isso aqui, ó, é escala, é proporção, tu vê, e o Zene disse bem, tu vai, tu corrige, tu vê teu próprio traço, tu vê a evolução, e de novo, é o que o Márcio falou, não é o cara saber desenhar perfeito, tipo um Jader. Tu olha o desenho do Jader, é uma coisa sensacional. Chora. Mas ao mesmo tempo em que ele quer expressar uma ideia, ele vai expressar a ideia para um projeto ou para um produto que não seja uma ilustração que ele vai vender depois a R$2.000 e vai pro MoMA. Só falar uma historinha rápida nessa linha aí. Quando eu fiz meu estágio docente lá no mestrado, foi numa aula de desenho de um grande professor de arquitetura, que não é aqui da Fevale, né? E aí foi num curso de design de primeiro semestre e era aula, eu acho, mais ou menos o que é a metodologia visual 1. Eu acho que sim. Ou 2 ali. Mas enfim, um desenho de representação, um pouquinho de representação, assim, de visão espacial e tal. E aí eu lembro que era eu, de estagiário, e 2 professores, né? E tinha um menino que ele não queria desenhar por nada. E ele ficava papeando e tal, a ponto de incomodar, assim. Aí um professor desses que estavam me supervisionando, mais irritado, foi lá e perguntou: meu amigo, não vai desenhar? E aí ele disse, eu já falei essa história para alguns aqui, não, porque você era um designer estrategista, eu não vou precisar do desenho. Ou talvez um exatamente isso, cara. De primeiro semestre, assim, talvez seja um pouco de ingenuidade ou de maturidade, assim, mas aí realmente eu imagino que fica difícil para os professores que têm desenho do início, assim, né, que tem que catequizar, né, tu já ter uma resistência, assim, de primeira, né? Eu sou uma pessoa que vem do ensino design aqui na Fevale, então eu percebo muito isso. Eu, ao contrário da maioria dos meus colegas, eu gosto de desenhar, eu acho importante o desenho. O que eu acho que as pessoas não entendem... Isso foi o Márcio. O que eu acho que as pessoas não entendem é que o desenho não é só uma paisagem, uma figura humana, um prédio. Não precisa ser isso. Tu vai fazer um layout de um cartão de visita, tu pode desenhar. Não precisa ser direto no computador. As pessoas não querem, eu acho, orgulho. Ter 2 trabalhos de ficar desenhando à mão e depois ter que digitalizar todo aquele desenho, né? Então eu acho importante
Acho muito importante o desenho. E, inclusive, eu utilizo muito o desenho, principalmente quando eu tô sem ideia para projetar e tu começa a rabiscar e aquilo vai te iluminando a mente. E fora que quando tu desenha, tu expressa o que tu quer fazer e talvez os outros não entendam da mesma forma e a partir daquilo ali já vem outras ideias. Eu utilizo muito desenho, às vezes, para conversar com os marceneiros lá na empresa, como montar um móvel, como vai ficar melhor de encaixar tal peça. E às vezes, tu desenhando, eles entendem de outra forma e aquilo vai evoluindo. E às vezes é um desenho que se outra pessoa olhar não vai saber nada o que é aquilo ali. É um monte de risco, um em cima do outro, mas tem um sentido para quem Tu conseguiu comunicar o que tu queria. Através do desenho. Muitas coisas acontecem através do desenho, não da escrita e não de ir no software Perfeito. e bater uma coisa na outra. Então a gente consegue então dizer que o desenho ele também faz parte de um processo criativo. Ele é uma ferramenta também para auxiliar. Agora nosso mestrando Bruno! Posso falar, Rogerinho? Ganhou um espaço aqui. Não, então acho que para me redimir, né? Deixa eu me apresentar. Júlio Vanderlinden, assiste isso aqui que o teu aluno vai falar agora. Então, né, eu sou aquela pessoa que fez publicidade, porque na minha época eu não sabia onde fazer design, né? Então acabei... Quase foi meu aluno por um semestre. Do Dr. Verlang ali. E aí, bom, enfim, né? Eu entrei no mestrado em design e meu trabalho, meu projeto de dissertação é envolvendo a percepção que as pessoas têm em relação ao design, né? Então, a partir disso, eu comecei a entender um pouco melhor, de forma mais séria, né? E durante as minhas entrevistas surgiram algumas coisas que ouvindo vocês falar que eu gostaria de perguntar para vocês, a opinião que vocês têm sobre, né? Então, eu estou fazendo entrevista com calouros e com concluintes de cursos de design, né? Então, eu observei que, sei lá, 90% dos ingressos no design, eles entram porque gostam de desenhar. E dos concluintes, a maioria deles está saindo do design falando que não aguenta mais desenhar por experiências traumáticas durante o curso, de ter feito uma disciplina que exigiu muita carga de Tipo o que o Marshall faz. Eu tô falando que os outros falaram, tá, gente? Enfim, daí eles falam que depois daquela disciplina lá, eles nunca mais pegaram os papéis, as canetas e tudo mais e ficaram só na frente do computador porque acharam que era menos desgastante. Queria ver a opinião de vocês, o que vocês acham disso. Será que não tem a ver com essa questão de no ensino médio, ensino fundamental, a gente perder esse hábito de desenhar e depois tentar compensar num curto período de tempo? Tu fizesse essa entrevista logo depois que as pessoas se formavam? Ou depois de um tempo de formado? No semestre de conclusão deles. Então acho que tem muito a ver. Eu acho que tem muito a ver porque a pessoa tá saturada de uma maneira geral com as coisas, entendeu? Então isso pode estar influenciando. Talvez se tu perguntar aqui, cara, não é justo essa nossa amostra porque ela não é aleatória, né? Nós temos aqui 2 pessoas egressas que já se formaram há mais de um semestre e são desenhistas, né? Dentro de da sua própria área. Mas talvez isso influencie esse final de curso, assim, sabe? Que a pessoa tá um pouco tensa. Professor Zeni. Deixa eu dar mais uma... Antes do Zeni, deixa eu dar uma contribuição aqui, rapidinho. Eu tô olhando vocês de longe e o Verlang vai se lembrar de um tipo de coisa que ele já passou, que eu sei. Vocês estão conversando e o Jader tá desenhando. E o João também tá rabiscando ali. Muitas vezes as pessoas consideram que tu tá numa reunião, por exemplo, que tu tá rabiscando, pode parecer descaso ou que tu tá desconectado. Já passei por problemas. Esse tipo de coisa, já passou por isso, eu também. Eu te provoquei porque eu sei que a gente já conversou sobre isso. E assim, ó, eu sei por mim que tu tá rabiscando, aquilo que o Igor falou, né, dos doodles, a gente chama lá, o Vidal chamava de as garatujas, garabuchas, garatulhas, os nomes que forem. Que tu tá rabiscando e aquilo é um tipo de coisa assim, ó, cara, eu tô pensando nisso, eu tô botando isso aqui no, sabe, assim, ó, essa informação tá entrando no cérebro e eu tô meio que rabiscando. Esse tipo de coisa que tu pode estimular, que não é um desenho perfeito, nem esquemático, é um desenho abstrato ou completamente desconectado, é um tipo de processo também de percepção que não é estimulado. Então, assim, ó, vocês pegaram, eu tava olhando vocês, eu tô dando uma stalkeada aqui, e quando tu vê assim, ó, o Jader tá desenhando, o cara não tá nem aí pra coisa, pelo contrário, ele tá pensando no que ele vai falar, mas como é que ele tá fazendo? Em paralelo a rabiscos. Já quero falar na sequência. Pode falar então. Não sei o que você quer fazer.
Então, Márcio, complementando o que tu falou, Tchê, a minha base do meu TCC foi em cima do Gomes e da Lígia, né? Eu acho que, se eu não me engano, isso de ficar desenhando e tal, é ficar fazendo essa coisa do doodle, é graficace, se eu não me engano ela chama isso, né? Que é esse processo de tu tá, sei lá, tu tá incubando uma ideia, mas não quer dizer que tu não esteja ali prestando atenção, né? Então isso, acho que quando ela veio aqui no Croquis 1, né, que foi um evento sensacional, eu também consegui usar no meu TCC, foi na hora certa. Inclusive, já fazendo a propaganda. Eu já ia fazer, 2 em outubro. Eu já ia fazer. 30 e 31. Eu já ia fazer, ótimo. Aí... 30 e 31. Eu acho que é basicamente isso. Não é uma ofensa que a gente não esteja participando, mas eu acho que é uma maneira de concentração também, né? Não, às vezes parece ser, e eu estou dizendo que não é. É a maneira de tu estar fluindo o raciocínio, rabiscando. E é isso que talvez falte às vezes. Como o nosso colega ali falou, as pessoas se cansam de desenhar e tal. Pô, cara, tu tá no design, não pode cansar de desenhar, né? Mas assim, ó, um comentário... Não pode. Tem que estar sempre com a canetinha na mão fazendo sobre besteira. A colocação deles Eu já falei bastante. O pessoal ficar meio avesso ao desenho, saturado. Mas eu vejo um pouco que isso vem um pouquinho da época também, viu? Nos anos 80 não tinha computador, gente. A gente fazia tudo à mão. Era tudo desenho à mão. Se trabalhava em agência de propaganda, em escritório de design, era tudo layoutado, arte finalizado, com letra 7, com nanquim. E esse hábito do desenho... Posso chorar? Pode. Que saudade. Que saudade, né? Tu fazia aquarelas com caneta marcador, fazia croquis e desenhos com caneta marcador, aquarelas que ao invés... 15 dias fazer o anúncio e o cliente tava de boa. Cara, pra acertar a cor da marca, tu tinha que misturar o guache com um pouquinho de branco até chegar na cor que tu queria, pra daí fazer com tiralinhas e pintar. Cara, eu... O Erlang chora e o Igor tem um troço. Eu comento que naquela época, às vezes o cliente gostava mais do layout do que ele dizia assim, não, nem faz fotografia, pega o layout né, e faz a arte final. Então eu vejo que assim, depois que chegou o computador, o pessoal parece que se atirou que nem louco, parecia, né, urubu na carniça, como diz o ditado, sobre essa coisa do computador, e acho que foi ali que foi morrendo um pouco essa necessidade ou esse desejo de desenhar. Todo mundo ficou seduzido pela informática. Não que não seja útil e interessante e muito importante, inclusive, mas eu acho que vem um pouco dessa época aí, anos 90, e um pouquinho posterior ainda, essa coisa de não valorizar mais o trabalho manual, de não valorizar mais o desenho feito à mão, sabe? Agora eu vejo um outro caminho. Eu percebo, assim, uns 10, 15 anos para cá, que tem sido retomada essa questão do desenho à mão, sabe? O pessoal está valorizando. Primeiro pelo processo projetivo mesmo, né? Que um lápis e um papel em branco, de preferência sem borracha, é o melhor caminho para ter fluência de ideias, né? O computador, ou ele te responde, ou te dá respostas já muito prontas, ou ele vai te dar um entrave, porque tu tem que primeiro pegar a interface ali, dominar a interface, ou o mouse. Na melhor das hipóteses, tu vai ter uma caneta digitalizadora ali, mas ainda tu tem a interface do programa que vai te provocar algumas questões ali que não proporcionam uma fluência na criação. Então eu acho que agora está se dando um pouco de volta nisso aí. Não é mais a mesma coisa que... Eu acho que o desenho está sendo retomado. E, inclusive, Zine, tem escritórios de design em Porto Alegre, de amigos que eu conheço, e já dito por eles, inclusive em palestra, que hoje em portfólios eles valorizam muito isso. Não é o resultado final que está no Behance, bonitinho lá, o render e tal, mas é o processo, como o cara fez aquilo. E quando eles enxergam portfólios onde há uma manifestação visual de um processo de construção, de montagem de um produto, os caras ganham pontos com isso. Mas essa questão de utilizar o computador também não é só do próprio designer, do projetista ou da pessoa que está desenhando, porque eu acho que a maioria gosta de desenhar e de fazer o desenho à mão. Eu tenho um exemplo da minha mãe, que ela fazia os projetos móveis, perspectiva, lápis, tudo direitinho, às vezes pintava, inclusive da cor que precisava. E hoje é mais uma desempregada. Sim, eu entrei, ela estudou com o Zene. João e eu entrei
Eu entrei na empresa para utilizar o software porque os próprios clientes pediam, porque as pessoas passaram a não interpretar mais um desenho. Hoje, se tu chega para eles com desenho técnico, ninguém entende, ninguém sabe o que está aqui, é um monte de risco. Então, é uma própria necessidade que o mercado impôs para as pessoas, para os projetistas, para o designer, porque não querem mais o desenho à mão, querem algo mais fácil de interpretar. Porque às vezes um 3D é muito mais fácil de visualizar. Eu queria falar duas coisas aqui. Primeiro, um protesto aqui, professor. Ô, Marshall, dá um gole com isso aí. Bem na hora ele acabou de fazer a aprovação de um cabernet ali atrás. O vinho que o Marshall tá tomando para esbanjar. A segunda coisa que eu queria falar aqui, aproveitando o gancho que o Zeni falou, inclusive ontem o pessoal do DA aqui do Design na Fevale fez um evento muito bacana que eles chamaram de feirinha de... Feira aberta, alguma coisa assim. Mas o que me chamou a atenção é que tinha várias pessoas vendendo desenhos e projetos de lettering, de quadros, desenhos, enfim. Então isso é bacana, porque está realmente sendo valorizado. E já aproveitando outro gancho aqui que a Nicole levantou, né, da questão do desenho técnico, né? Porque eu, como professor de desenho técnico, e aí a gente também pode estar discutindo o desenho assistido por instrumentos, que é o desenho técnico, é uma coisa que ao longo do curso, inclusive nos TCCs, eu fico transtornado, às vezes, alguns TCCs que as pessoas simplesmente desaprenderam a fazer o desenho técnico. E aí, talvez que esse desenho talvez não tenha sido utilizado ao longo do tempo e, de novo, chegou no TCC, deu um hiato de tempo, a pessoa desaprendeu. Porque, com certeza, ela foi cobrada da maneira que a norma pede. O desenho técnico é muito isso, né? É uma forma de universalizar a informação ali, né? Eu acho que tem uma outra coisa, assim, porque a gente está falando de um desenho que é aplicado a uma realidade comercial, né? A gente está falando do desenho com uma finalidade dentro do design, portanto, de comercialização e industrialização, que é justamente a pressão por produtividade. Né? Acho que ficou insustentável parar para fazer um desenho e, levar 6 meses, 3 meses fazendo uma linha de móveis. Alguma parte da engrenagem para de girar se essa coisa volta, né? Por isso, o Zeni está falando, né, que vê uma retomada do desenho. Eu também vejo, mas muito sobre um aspecto de grife, assim, né? Virou quase um artigo de luxo o desenho. Né? Então, não falo que o designer iniciante que tem desenho está garantindo, né, maior salário, não é isso. Mas eu acho que tem uma linha de produção e de comercialização do desenho que é muito peculiar e ela não é muito parâmetro pelo que a gente tem deixado de ver dentro do design mais tradicional, assim. Enfim, eu acho que essa pressão por produtividade ajudou a minar o desenho como se conhecia antes, né? É aquela história, né, de trazer de novo o artesanato para dentro do design da indústria, né? Uhum. Então ele acaba agregando valor ao produto, mas tornando o produto... E muitas vezes a cara de artesanato, né? Não é artesanato. Não é artesanato, simula madeira, como se fazia com carro 5 anos atrás. Agrega aquele valor ao produto que torna ele mais caro, né? Sim. Então, tem uma finalidade luxo, também, exatamente. Tem uma coisa que eu converso muito com o Juan, que é o pessoal chegar em sinalização, está chegando no final do curso, e eu cobro desenho técnico simples. E o pessoal às vezes diz assim, para aí, mas desenho técnico, simples. Como assim? Professor. Não expõe. Desenho não técnico. Expõe. Toca. E simplesmente assim, não sei mais, eu já fiz no segundo semestre. Assim, cara, desenho técnico. Renderizado assim. Sim, entendi. Não estou ouvindo. Não é para te ouvir. Mas eu vou trazer o que eu tinha falado no início ali, então... da referência aquela. Eu fiquei sabendo esses dias que a Pentagram, que é um grande escritório de design, acho que o Verlang gosta bastante, talvez mais alguns colegas aqui também, e esses dias eles fizeram uma marca para uma empresa que se chama Graphcore, e a marca foi feita pelo que tem se chamado, não sei se eu gosto muito desse nome, mas ele faz sentido, tá? Que é design generativo. Então, eles fizeram uma marca aleatória. Eles, dentro do Processing lá, que é uma plataforma aberta, assim, né, que tu customiza para ela gerar coisas, eles
eles inseriram mais ou menos o que eles queriam de forma de desenho, tipo isso, descrito, programado. E aí o aplicativo gerou as combinações entre forma, cor e parâmetro, dimensão, e assim foi feito. Né? Então, o que eu tinha falado do fim do desenho, possivelmente a gente dê mais valor para a aleatoriedade, já que ela não está baseada, por exemplo, em senso comum, porque se nós dois virmos o mesmo filme e logo depois a gente for projetar algo, muito possivelmente aquele filme que ambos vimos, né? O computador não. Né? Ainda que ele tenha um input ali que é humano, enfim, que é o que tu vai colocar. E tem eu estava vendo também um pouco mais profundamente assim, a marca da Oi, o redesign da Oi, que agora é aquele degradê meio Instagram, assim, né? Do magenta para um azul, não lembro. E que foi um designer brasileiro que fez, e é um cara que usa muito processing design generativo para gerar desenhos. Então, eu acho que já tem não sei se o fim, assim, mas acho que tem uma mudança grande, assim, da forma como a gente desenvolvia coisas, né? E aí, sim, né? É um desenho diferente de processo e de resultado final, já que ele é aleatório. Inclusive, esse é o gancho para o próximo podcast. A gente pode trabalhar a questão da tecnologia dentro do processo de design. Excelente. Ô Márcio, tu deve lembrar quando... Design 4.0? Cara, esse exemplo... Ô Márcio, tu lembra quando o Mário veio aqui apresentar os projetos da Matriz? Algo parecido com isso, Igor. Quando o Mário Palhares, da Matriz Desenho, ele veio apresentar alguns projetos aqui. Eu não lembro se era o Quem Disse Berenice ou qual era o case que ele apresentou. Que lembra que tinha os grafismos de apoio, que eles desenvolveram um software junto com uma empresa para gerar os grafismos de apoio que iam para a marca. Uhum. Então era um algoritmo que ia gerando formas, e a partir dessas formas ia passar a fazer parte da assinatura visual da empresa, mas tudo dentro de uma identidade, dentro de um padrão. De novo, a tecnologia com outro sentido aí, né? Sim. Sensacional aquele exemplo, até dá para perguntar para ele. Mais um santamariense, para variar, a gente vai dominar o mundo. O Dimitri Lima trabalha, não sei se foi ele que trabalhou para o Mário nesse projeto, ele está trabalhando muito com o Process. É esse cara mesmo, Márcio, que eu estava falando. Fazendo grafismo envolvendo som junto. Então tem ritmos, e esses ritmos geram grafismos e etc. Mas ele trabalha muito com instalações, é uma coisa meio de ambiente, assim, não chega a ser identidade corporativa. Mas não sei se não foi ele com quem o Mário trabalhou nesse projeto. Eu acho que foi, cara. Que é o exemplo que o Igor disse. O mundo é uma vila, é verdade. Dimitri Lima. O mundo é uma vila. Bom, acho que a gente... Cuja capital é Santa Maria, né, cara? Antes da gente, talvez, finalizar, então, o nosso podcast, a gente está chegando quase no nosso limite de tempo, e aí a gente faz uma rodada de final, né? Agradecimentos, aquela coisa toda. Alguém quer ainda trazer mais alguma coisa, assim, no apagar das luzes? Posso complementar aqui. A Processing é uma linguagem desenvolvida pelo MIT, o Massachusetts Institute of Technology. Ela foi feita especialmente para... Can you repeat, please? Massachusetts Institute of Technology. Thank you very much. Massachusetts. Ela foi feita especialmente para designers e artistas plásticos. Ela é um pouco mais amigável, né? Ou seja, ela não é que nem um C, assim, que tu não entende o que está acontecendo ali, tu entende uma certa facilidade. Ela é base para o Arduino também. E é feito para designer entender, e é interessante, tem toda uma plataforma dentro do Rhinoceros semelhante também, não é com programação, é programação bem visual, que é de projeto paramétrico, né? Design paramétrico. E o que se faz ali, tu entra com uma série de parâmetros, então uma série de escolhas que o designer faz, e realmente as formas são geradas a partir desse algoritmo, né? A partir desses critérios que foram colocados ali. É interessante, mas resolve problema? Acho que não, porque ainda todo o desenvolvimento, a estruturação do problema foi feito pelo ser humano, e a verificação do resultado foi feito por um ser humano também. Então é a mesma coisa. É uma ferramenta. Lembra do Notes on the Synthesis of Form, quando começaram a tentar parametrizar, tentar, quando a tecnologia da informação foi super importante para o desenvolvimento da metodologia nos anos 60, a ideia era toda parametrizar o processo criativo, né? Colocar coisas ali, quase que indexar aquilo, matematizar, se existe essa palavra, o processo criativo. É bem parecido, a arquitetura tentou isso até talvez mais do que o design. Certamente. Eu acho que pasteuriza. Eu sou
bem cético. Eu acho que pasteuriza. Por mais que o algoritmo tenha milhares de possibilidades, tu tá fazendo uma máquina gerar padrões. E eu não sei. Fica a discussão pro próximo, Matagal. Exatamente. O próximo é Design 4.0. Bom, agora então, escapou um apelido aí singelo, secreto, que não é mais, que foi pro mundo, caiu na rede, se tá na internet é verdade. Bom, agora então a gente vai começar então a rodada final aí para encerrar o assunto, né? Eu gostaria então de começar com o nosso mestrado Bruno. Show, Rogerinho. Não. É sério? Só isso? Foi só fazer o link, o choque de cultura. Muito bem. Não, eu gostei muito da conversa aqui, achei muito legal, me fez retomar o modelo de design que eu estou usando na minha dissertação, né? Que é para alguma coisa serviu, então. Isso. Só para ficar registrado, acaba quando? Quando é que tu defende? É para ser em agosto, vamos ver. Agosto de Deus. Mas enfim, aí o modelo que eu uso é do professor Doblin, do Instituto de Chicago, né? Que ele traça dois eixos, um que é a subjetividade e outro objetividade, e outro que vem da análise e a síntese, né? Eu acho que o desenho, ele trabalha bem essa questão humana, né? Da pessoa se expressar e criar de forma individual, e pega um pouco, acho, dessa questão da tecnologia que ela não consegue fazer, né? Que é tu ter uma apreciação mais qualitativa daquilo que tu faz. Enfim, não sei mais o que falar, acho que é isso. Muito obrigado. Nicole. Agradecer então o convite, e eu gostaria de falar, vocês falaram sobre arquitetura. Eu recentemente tive uma palestra com alguns arquitetos e eles têm um software novo que eles estão utilizando, que é o BIM, não sei se alguém já ouviu falar. E para ver como é importante a fase de desenho, porque o BIM ele te ajuda a ver erros durante o processo, que depois tu elimina muito tempo de retrabalho numa obra. Então, cada arquiteto tem a sua função, um elétrica, um estrutural, o outro hidráulico, e aquilo, o BIM, ele te ajuda a ver onde tem erro, onde é que uma coisa está por cima da outra, e faz com que tu perca muito pouco tempo na execução da obra. E, ao mesmo tempo, triplica quase o tempo de projeto, então, de desenho e de pensar no projeto, que é o desenho, né? O desenho é tu tá pensando o que tu vai executar mais para frente. Muito bem. Jader Moraes. Eu acho que, resumindo aí um pouco da ópera, o desenho tem que ser encarado como uma ferramenta, um auxílio exatamente para a projetação, né? Que é o principal da nossa profissão. Então, eu acho que ele não tem que ter um caráter definitivo, né? Que nem falou o professor Igor no próprio do it yourself. E eu acho que encarar ele como exatamente essa ferramenta, mas sem se apegar à excelência, né? Eu acho que quanto mais a gente ir por esse caminho, assim, de desenhar a fim de chegar num ponto, resolver um problema, que eu acho que é a grande frase para os designers de hoje. A gente acho que vai mais resolver problema do que realmente projetar para alguma coisa. Enfim, então eu acho que o desenho tem que ser encarado dessa forma. Hein? Professor Igor. Eu fui o último a falar, eu acho que, então não vou falar muito. Na verdade não vou falar nada, só dar uma boa noite, foi excelente assunto, o Rua que organizou, e acho que já temos vários tópicos, né, como sempre, para um próximo podcast. Acho que vai ser sensacional, talvez um mês, não sei, depois pode falar quanto tempo, já para se comprometer e a gente fazer de verdade. Né? Muito legal. Excelente mesa. Professor Zeni. Fala perto. Fala perto. bem de perto. Bom, o que eu queria complementar aqui é que, apesar do caráter não definitivo do desenho, que se fala muito do desenho projetivo, mas a gente tem que pensar o seguinte também, que o design é uma área tão ampla, de tantas áreas de atuação e tão interdisciplinar, que também nada impede que o desenho seja aprofundado, que ele seja levado à excelência, porque eu posso trabalhar com isso numa ilustração, posso trabalhar com isso numa embalagem, posso trabalhar com isso em várias tantas mídias, né? E o design pode trabalhar com o gráfico de uma forma mais autoral, com um traço mais particular, e mesmo assim eu acho que o desenho ele
tem essa possibilidade bem ampla de atuação, né? Tanto projetivo quanto para um processo mais final e definitivo. Enfim, era isso aí. Foi um prazer. Muito bem, nossa estrela internacional, professor Marshall. Cara, em primeiro lugar, fantástico esse podcast. Tá? Eu tenho recebido ali na minha timeline um monte de gente curtindo, gostando, etc, etc. Desenho sempre, 15-3 forever. É isso. É, Wakanda. Grande abraço para vocês aí. Muito bem, professor João, nosso técnico em filmagem. Além de audiovisual, posso dar uma dica sobre criação de hábitos. Pode. Porque é muito difícil para quem não tem o cacuete, ou quem é muito crítico, né, começar a desenhar ou criar o hábito de desenhar, porque é um hábito meio desgraçado, assim. Mas se não for para cama, antes de fazer um quadradinho numa folha de papel, já ajuda bastante, né? Só o começar já ajuda bastante. Tem o Inktober vindo aí em outubro. Inktober. E, inclusive, nós tínhamos na página do design lá, nós tínhamos um desenho por um dia. Lembra? Desenho um dia, desenho por um dia, não lembro como é que era. Essa é a questão, justamente. Um desenho por dia. Muito obrigado, professor Luiz. Criar o hábito não é muito fácil e não perder um dia sem desenhar pode ser uma alternativa, porque é como academia, né? Se tu deixa de ir no inverno, sabe como é. É só começar, mas não pode parar, no mínimo 60 dias sem parar pra criar o hábito. Tem uma música que diz desenhando sem parar. Tem, um clássico. Professor René. Bom, então queria agradecer o convite também, né? E dizer assim, que o que é importante entender que o erro faz parte do desenho, tá? Esse processo. Parasitando o parafraseando. E que, assim, a primeira coisa que eu aprendi quando eu entrei na faculdade, na primeira disciplina, é que eu não sabia desenhar. Né? Mas, a partir do momento em que eu mudei a minha forma de pensar sobre o desenho, né, o que eu entendia como desenho que tinha aprendido até então, quando eu mudei minha forma de pensar, que aí eu comecei a entender o que era desenhar. Né? Então é importante isso, a gente tentar, às vezes, desmistificar o desenho e tentar entender o que de fato é a linguagem também. Muito obrigado. Muito bem. Professor Luiz Verlang. Cara, tem uma tirinha no Instagram que agora esqueci o nome da pessoa, depois eu copio o link lá, que é bem legal, são 4 ou 5 quadros que vocês já devem ter visto. Uma pessoa tá desenhando e a outra chega, nossa, que desenho maravilhoso, como é que tu fez isso? E a pessoa, prática. Nossa, é sensacional, que habilidade tu tem? Prática. Nossa, você é iluminado, olha só os desenhos. Prática. Ou seja, é prática. Todo dia, prática. Desenhando um pouquinho todo dia, enfim. Vai longe. Prática. Eu acho que vai. Prática. Muito bem. Então aqui para encerrar, aqui eu tenho uma frase, aquelas frases de impacto de Adriana. É bom, né? Empático. Adriana In. Então ela diz assim: o desenho é espontâneo e a liberdade do traço dá a quem desenha a inocência da solução despretensiosa e a simplicidade da tradução do que se está tentando esclarecer. Boa tarde. Tchau.